lobinhas, melhor possível. Aqui é o Aquela Cláudio, trazendo mais uma história do livro da Jungle para vocês. E a história de hoje tem por título Quiquern. Vamos explicar para vocês, mas antes eu peço que você deixe seu like, coloque lá seus comentários, comece a seguir nosso canal para ter acesso a todos os vídeos. Lembrando que também estamos agora com uma playlist somente de canções escoteiras. Você pode fazer seu pedido lá. Bem, isso ocorre bem ao norte, próximo ao Polo Norte ali, na região mais extrema do Canadá, próximo ao Canadá, bem ao norte mesmo. Naquela região, tem alguns povos que vocês conhecem como esquimós. E no meio desses povos havia alguns que não tinham contato algum com a civilização, que eram os povos mais do norte. Os povos do oeste, do leste, tinham mais ou menos, mas o pessoalzinho do sul era quem conseguia ter mais contato com eles, que trocava utensílios com eles, trocava marfim, pele de bichos, ou algumas coisas que eram do interesse deles, como facas, pedaços de madeira que poderiam servir para fazer trenó. Geralmente essas madeiras que eles conseguiam eram de embarcações que haviam naufragado, ok? Então, tudo vai se passar nessa situação. Havia um chefe de uma tribo chamado Kadlu, que ele era o que conhecia mais de caça, conhecia mais a região e que possuía mais desses utensílios. Arpões para caçar focas, sabia os lugares certos que cada animal, em determinado momento dos períodos do ano, das estações do ano, estavam. Um boi almiscarado, alguns veados, alguns onde poderia se pescar salmão. Ele sabia tudo, tá bom? E era uma tribo de cerca de 30 pessoas. Na família dele havia o seu filhinho Cotuco, certo? E a sua mãe Amorak, com um bebezinho que ela carregava numa bolsinha, certo? De couro, pendurada, e passava o dia todinho mastigando gordura de foca. Interessante, né? O costume dos esquimós. E esses esquimós, eles tinham uma relação muito íntima com cães de trenó. Aqueles cães que puxam trenó, acho que vocês viram algum filme nesse sentido. E esses cães, eles são muito parecidos com lobos. São cães que são treinados para puxar trenó e levar os esquimós para muito longe, para as caçadas e que vai auxiliar na sobrevivência deles. E no meio dessa situação estava Kadlu chegando em casa. O seu filhinho estava fazendo um botão com um pedaço de marfim, certo? De uma presa de um animal. A sua mãe estava preparando o jantar, que geralmente era uma sopa de carne cozida com sangue. E o bebezinho, como sempre, mascando. Lá fora ficavam os cães, tipo num corredor próximo ao iglu, aquela casa no gelo que eles faziam. E havia um cachorrinho dentro de um saquinho de pele. Pequenininho, ainda estava abrindo o olho, e o pai Kadlu disse, olha, ele está abrindo o olho. Um dia será um cão forte e vai nos servir muito. E aí o filho disse, pois é, eu vou querer ele. Eu vou querer esse cão. E o pai, que nome devemos dar a ele? E aí o filho disse, o meu nome, ele vai me servir muito. O pai aprovou a situação e isso foi muito bom, porque um menino de 14 anos já começava a passar no meio dos esquimós para a fase adulta. Então o pai sorriu, aprovou. Kadlu sentiu que estava ascendendo, que estava crescendo, que quando se abre mão de um bom cão, quer dizer que o jovenzinho, para um jovem, quer dizer que o jovem está crescendo. Escutou os cães rosnando lá fora, e ele pegou um chicote, que tinha cerca de 45 centímetros de couro trançado, e mais 7 metros de fita, e foi lá para fora. Eles geralmente treinavam os cães com esse chicote. Tá bom? É uma forma meio cruel, não faça isso com seu cãozinho em casa. Mas era o costume deles, há quase 2 séculos atrás e há muito mais tempo. Foi lá fora, todos os cães seguiam ele, seguindo ele com os olhos, começaram a latir. Ele começou a cortar os pedaços de carne
e foi chamando um a um, do mais fraco até o mais forte. E ai daquele cão que furasse a fila, porque o líder dos cães ia colocar ordem nele. Quando terminou de dar a cada um, os cães voltando para os seus lugares, respeitando o menino, o cão negro, que era o chefe de todos os outros, recebeu uma porção a mais, né, era sempre assim, e foi se postar junto dos outros. Lembrando que o lugar mais quentinho cabia ao líder. E gradativamente isso ia chegando até aquele que era o mais fraco dos cães, que ficava na parte mais fria. Então o menino voltou para casa, tirou toda a neve, com um utensílio que eles usavam, que era de barba de baleia, como chama, e voltou para o seu banquinho onde ele dormia. Eles tinham uma vida muito simples e eram tão felizes quanto qualquer família do mundo. À noite, geralmente, eles costumavam, os esquimós, contar histórias na casa, numa casa lá, em que os homens, todos os mais velhos, iam falando, passando de geração em geração, histórias de antepassados, de fantasmas e tudo mais. E isso às vezes deixavam eles um pouco temerosos. Mas o costume deles era esse. Seguia 15, 20 quilômetros num trenó cheio de cães, caçavam focas. Às vezes, dependendo da época do ano, ia buscar algum outro tipo de bicho. E isso era o sustento deles. Tiravam o óleo desses animais, principalmente das focas, para acender suas lamparinas, porque dos 12 meses do ano, 9 meses eram muito frios. E desses 9 meses, 6 meses era de uma escuridão total. E o esquimó tinha muito mais medo do escuro do que da própria morte. Porque morrer no escuro, para eles, era uma coisa terrível. Com o tempo, Kadlu pegou esse cachorrinho, que ficava ali, numa sacolinha de pele, acima do lampião para se aquecer, a mãe dele embaixo, a cadela, observando sempre, e o cachorrinho foi crescendo, e Kadlu começou a fazer um trenozinho minúsculo para ele aprender a puxar, que ele não gostou muito, até que chegou o dia em que ele, meio que filhote, meio bobão, começou a ir para o trenó junto com os outros. E não sabia como fazer, e começou a ser forçado pelos demais, e quando o menino estalou o chicote, que os cachorros começaram a correr, ele começou a correr todo errado, e os cães começaram a brigar com ele, morder ele, para ele aprender, e o menino se acabava de rir, certo, Cotuco? Que deu o nome dele para o cão. Olha a intimidade que eles tinham, era como se fosse uma família. Então, Cotuco, o cão amarelo, aos poucos foi ganhando espaço, porque os cães, quando iam lutando uns com os outros, iam ganhando espaço na hierarquia entre eles. Até que um dia houve uma grande luta com um cão negro, que era o líder, e o cão amarelo. Aquele cãozinho pequenininho se tornou o líder de todos. Inclusive, Cotuco, o menino, disse que foi uma luta justa. E ele foi aos poucos aprendendo, né, a caçar como pai. Eles passavam um tempão com as pernas afiveladas, deitados na neve, certo? Como se fosse um cinto amarrado nas pernas para não tremer, enquanto esperava pacientemente longas horas, às vezes 16, 20 horas, esperando a foca sair para puxar ela e levar para alimentar toda a tribo. Lembrando que tudo que era caçado alimentava não só a família, mas toda a tribo. Então foi nesse contexto que Kadlu foi crescendo, aprendendo tudo com o pai, tinha tido uma infância maravilhosa, brincando fora com os outros meninos, se prevalecia da chefia e da sabedoria do pai nas conversas com os amigos e cresceu dessa maneira. Mas haveria uma época em que tudo começaria a ficar diferente. Houve um outono um pouco mais extenso e toda a camada de gelo que os esquimós utilizavam para ir pescar as focas começaram a quebrar e começou a ficar perigoso. Não conseguiram, então, fazer a caçada de focas. Poderiam se alimentar de salmão, mas o salmão começou a se afastar. O boi almiscarado, eles não conseguiam encontrar. Então começou a ficar uma coisa tão difícil que Kadlu, o pai de Cotuco, chegou a encontrar 3 mulheres de uma tribo do norte praticamente famintas. Eles
A tribo acolheu elas e distribuiu entre as cabanas cada uma daquelas mulheres. Inclusive, uma menina de 14 anos, quase a idade de Cotuco, ficou na aldeia com eles, tá bom? Ficou na cabana deles, fazendo serviços domésticos. E no meio dessa situação toda, o xamã da tribo começava a contar histórias, dizendo que os espíritos estavam contra eles. E foi num dia de fome intensa, de uma situação bem complicada, em que Cotuco estava caçando uma foca que ele se escorou numa pedra, e a pedra quebrou um bloco de gelo e caiu. E aí ele ficou imaginando coisas já meio louco, né, pela fome, pelo cansaço, e disse, olha, eu acho que Dena falou comigo. Que era como se fosse uma deusa para eles, né? E chegou para a tribo e disse, olha, eu acho que Dena vai me guiar para encontrar bons lugares. E ninguém contestou, estava todo mundo faminto. E de repente, juntaram tudo que podia de carne e gordura para que ele levasse na viagem. E prontamente aquela mocinha que estava morando na casa de Cotuco levantou e disse, a minha casa é a tua casa, eu irei contigo. E começou a puxar o trenó com ele. E quando eles iam passando, as pessoas da tribo iam falando na língua deles lá, dizendo que Cotuco ia encontrar novamente o buraco das focas e alimentar toda a tribo. E eles seguiram. E seguindo para o norte, foram seguindo, enfrentando tempestade, frio, fome, situações muito difíceis. Às vezes paravam, tinha uma tempestade, eles cavavam uma casa no meio do gelo, se colocavam lá embaixo, certo? Se alimentavam como podiam. E no meio dessa situação, chegou um momento que eles foram seguindo bem para o norte até o momento em que começava a quebrar o gelo. E foi quando ele resolveu fazer uma casa um pouco maior para caber o trenó e aquela menina junto com ele. E nesse momento, a menina observou algo. Começou a ouvir, colocou a cabeça no chão e começou a ouvir um tremor. E aí Cotuco pegou uma das barbas de baleia que eles faziam, às vezes armadilhas para pegar aves e tudo mais, que nunca mais tinham conseguido, colocou no chão e começou a tremer. Só que tinha acontecido uma coisa muito interessante antes disso tudo. Antes de Cotuco ir embora, vocês lembram que eu disse que a tribo estava começando a ficar com fome, não é? Vocês estão percebendo que a menina foi puxando o trenó. Por que ela está puxando o trenó? Está puxando o trenó. Por que não os cães? Os cães tinham que ficar na tribo. Eles iam servir para alguma coisa. Vocês sabem o que ia acontecer com os cães, né? 2 deles se livraram. Lembra do cão amarelo, que era o líder? Houve um dia que o pai olhou para ele, percebeu que o cão estava com um comportamento muito estranho e disse que ele tinha ficado louco. A doença da loucura, da fome, tinha feito ele ficar louco. E o pai soltou ele para ele ir embora. Outro dia, no meio de uma caçada, o cão negro também tinha sumido, se desvencilhado de todos os outros e fugido, inclusive, com os arreios ainda nas costas. Então tinham perdido 2 cães importantes, os outros cães ficaram. A tribo não podia alimentar os cães. E claro, em algum momento, quando a fome apertasse, aqueles cães que sobraram, alguns iam servir de alimento para a tribo, né? Porque assim eles não tinham nem como alimentar. A comida dos animais estava servindo para a tribo já. E também estava acontecendo uma outra situação. A mãe de Cotuco estava dando pedaços de pele velha que eles colocavam embaixo da estopa, do banco de dormir, para os cães comerem. Era a única forma que eles tinham de sobreviver. Quando a coisa apertava mesmo, eles tinham que se virar assim. Foi nesse contexto que Cotuco acabou indo embora com a menina atrás de uma solução, tendo perdido seu melhor amigo, que já tinha sido tomado pela loucura, tendo perdido o cão negro, que eram ótimos também na caça, que eles ajudavam a puxar a foca, tinham perdido. E aí, no meio dessa situação, eles começaram a ver, não é? Já tinham saído, ele e a menina, começaram a ver formas de animais, vendo pedaços de gelo, pensando que era trenó em pé, pensando que eram homens formados, tendo miragens. E daqui a pouco eles viram um ser bem interessante.
Era como se fosse um ser de 2 cabeças, com 8 patas. E aí foi quando a menina disse, olha, aquilo deve ser o Cuiquerne. O Cuiquerne. Cuiquerne? O Cuiquerne é como se fosse um espírito, que ele poderia trazer tanto coisas boas como coisas ruins. E aí um menino pegou assim uma faca e ficou de frente para ele, e ele correu com a menina para dentro do iglu que tinha feito. Foi nessa situação que eles perceberam que o chão estava tremendo, aquilo que eu já disse para vocês. E aí Cotuco disse para a menina, olha, se a gente ficar aqui a gente vai morrer. O gelo está começando a quebrar. E foi quando eles saíram do iglu, puxando o trenó. E aí a menina disse, eu acho melhor a gente seguir ele, a gente não tem alternativa. E foram seguindo o Cuiquerne, aquele grande espírito. E seguindo ele, começou a perceber que o gelo começava a quebrar de todos os lados e um iceberg começava a se aproximar daquela região e outro vinha quebrando sobre ele. Então tudo começou a tremer e eles foram seguindo aquele ser lá na frente que parecia ter 12 metros, era um ser enorme. E quando chega lá na frente, o ser subiu um monte e eles perceberam que tinham chegado numa ilha, numa terra firme. Olha só. Aquele ser tinha trazido eles para uma terra firme e eles ficaram tranquilos. Então foi quando Cotuco ele fez uma outra cabana para a menina lá e ficou bem quietinho, deitou com ela comendo o restinho de comida que tinha e a menina já cansada, olhando assim, esperando que eles fossem morrer a qualquer momento por falta de comida, ela resolveu sair da cabana. Lá fora ela encontrou alguém muito interessante e trouxe, olha aqui quem era o Cuiquerne que estava nos conduzindo. Quem era? O Cotuco, cão amarelo, que carregava, geralmente o líder do bando carregava um aro de metal de cobre muito forte, e o cão negro, que lembra que ele saiu com os arreios correndo com tudo? Ficou preso e os dois ficaram presos junto um com o outro. Eles estavam meio gordos, meio fortes, ou seja, tinham conseguido caçar. E, inclusive, o cão amarelo tinha conseguido se curar daquela loucura da fome, estava bem. E eles, os esquimós, acreditavam que quando o cão assim se curava, nada mais poderia atingi-lo. E foi que Cotuco, menino, desvencilhou eles, soltou eles, e aí eles se abraçaram, eles voaram em cima do menino, se abraçando, e disse, olha, eles conseguiram achar comida, e eles nos trouxeram para cá. E foi aí que eles mostraram onde estava começando a vir os animais que eles caçavam. Eles estavam brigando por uma foca lá, e o menino, olha, eles acharam uma foca. E aí ele começou a caçar. Nessa brincadeirinha ele caçou 25 focas. Estava começando a vir a primavera, eles caçaram 25 focas, enterraram na parte congelada, se alimentaram bem. E quando começou a congelar tudo de novo, que eles podiam voltar, eles voltaram com muitas focas dentro do trenó, puxando, os 2 cachorros puxando o máximo que podiam, que eram os mais fortes, e voltaram em 2 dias para a tribo, sem parar quase. E fazendo a canção do caçador e todo mundo respondendo. Quando chegou lá só tinham sobrado 3 cães. O menino, só na casa dele, 8 cães puxavam. Imagina nas outras. Então, de toda a tribo, de 30 pessoas, apenas 3 cães tinham restado. E aí, perceberam que Cotuco chegou e contou toda a história para eles e serviu todo mundo. E a mãe de Cotuco fez sopa para todo mundo, não é? E aí ele contou toda a história e disse, o que devemos fazer agora? Aí o pai do menino disse, devemos fazer uma cabana a noroeste. Isso queria dizer o quê? Simplesmente que o menino estava pronto para casar. E a menina, que era apenas um hóspede, fez assim com as mãos. Como quem diz, eu não tenho nada para oferecer, como se fosse o dote, né? E foi nessa mesma hora que a mãe de Cotuco começou a pegar utensílios em casa, arpões e tudo que tinha para botar na mão da menina, panela, tudo, como se fosse algo para ela oferecer. Né? A própria mãe dando para que se oferecesse como dote. E na mesma hora, Cotuco disse, esses 2 têm que vir juntos também. No caso, os cães, né? Que tinham salvo todo mundo. E aí, no meio dessa situação, depois que todos se alimentaram, foi indicado para os melhores caçadores da tribo onde estariam todas as focas para serem trazidas para alimentar a tribo, para
alimentar os candeeiros também, e se mostrou um novo lugar que eles podiam fazer essa caçada. E foi assim que Cotuco escreveu toda essa história num pedaço de marfim comprido, retangular, e que foi perdido e foi dado de presente ao pai de Cotuco, para Cadlu, que um dia perdeu aquele pedaço de marfim no meio de uma estrada, que foi vendido para uma outra pessoa. Então foi parar num lugar tão distante e chegou nas mãos do nosso contador de histórias para que ele pudesse passar para vocês. Lembrando que, já nessa época, às vezes um utensílio desse poderia ir bater na Índia, na Austrália, em qualquer lugar do mundo, só com a troca e comércio que havia. Assim como, às vezes, uma panela da Índia poderia parar junto aos esquimós, levando em consideração que as panelas de latão, elas eram melhores para absorver o calor do que as de pedra-sabão que os esquimós geralmente usavam. Então essa foi a história chamada Quiquerne, em que os cães têm um papel primordial na cultura dos esquimós, são quase como uma família para eles, e de como um menino conseguiu se superar, vencer e salvar toda a tribo deles, e lembrando sempre essa questão da nossa superação, a necessidade de nossa superação, de vencer os nossos medos, de vencer a nossa fraqueza, a nossa fome, enfim. Então, deixa lá o seu comentário. Somos do mesmo sangue, tu e eu, melhor possível.